Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela vitória, né? A terceira consecutiva. Queria falar contigo sobre a substituição, né? Ali a primeira que mudou bastante o jogo. Como que tu fez essa leitura? Se tu viu pelo posicionamento do Paysandu ou qualquer leitura, para dar mais ofensividade ali, né? Infelizmente a lesão do Pedro Castro, mas com a entrada do Gabriel Barros, que já teve um impacto imediato no jogo, inclusive o gol saindo logo na sequência da entrada dele. Assim, eu acho que tem uma questão importante, mas eu acho que a gente estava criando boas situações aqui com o Pedro também. Tivemos bons cruzamentos, tivemos muito perto de fazer o gol. Em determinado momento do primeiro tempo, talvez a gente tenha acelerado um pouquinho, assim, muito querendo fazer o gol de uma maneira muito rápida, e eu acho que a gente poderia ter trabalhado um pouquinho, mas a gente já estava criando boas situações. E o Gabriel entrou, está preparado para isso. Também deu ritmo, deu um peso na equipe em termos de produtividade ofensiva, mas no geral eu acho que assim, a gente já estava com o jogo pesando um pouquinho mais, conseguindo criar boas situações, e que bom, que entrou bem, e a gente está sempre enaltecendo esses jogadores que estão tendo essas oportunidades. Anderson, boa noite. Terceira vitória, terceira por 1-0, né, sob o seu comando do Avaí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Hoje o Gabriel Barros entrou na vaga do Pedro Castro e o Ronaldo Henrique no lugar do Maranhão. Ambos saíram ali sentindo um pouco a coxa, né? Queria que tu falasse sobre a importância do elenco, o elenco que vem retribuindo o que você espera, né? Que ambos entraram muito bem na partida, e também sobre a solidez defensiva do Avaí. Terceiro jogo seu no comando, terceiro jogo sem sofrer gols, né? Assim, terceiro jogo nós ganhamos de 1-0, mas eu acho que cada um tem uma história um pouquinho diferente. Acho que a produtividade nossa no primeiro jogo ofensiva não foi talvez tão grande. Acho que o jogo contra o Santos, a gente sofreu em determinado momento, mas a gente produziu bem, criou boas oportunidades. Poderia ter ganho o jogo até de 2-0, poderia ter sofrido empate. Foi um jogo assim, muito bem jogado. Agora, hoje, mais do que os dois, eu acho que a gente produziu muito, entendeu? Tivemos boas oportunidades. O Diogo fez pelo menos uma ou duas ótimas defesas. E acho que a gente teve um volume de jogo muito interessante. Diferente, talvez, do primeiro jogo em casa. Acho que hoje a gente... o que a gente lamenta muito é que 1-0 a gente fica sofrendo até o final do jogo, né? Eu acho que a gente poderia ter feito um segundo gol, talvez, ia tirar mais o ímpeto deles. Sofremos muito pouco assim a sede deles, muito pouco da equipe do Paysandu, que é uma ótima equipe, uma equipe que tem jogado sempre muito bem, criado muitas situações. Então, eu acho que é diferente um pouquinho, né? A solidez defensiva, eu acho que é muito importante, né? É uma questão que a gente também trabalha, de organização defensiva, como funcionar, como fazer. Eu acho que a gente está conseguindo fazer muito bem. Em relação a isso, gente, a gente sabe como é que funciona, né, o calendário brasileiro. É um calendário... O país já tem uma dimensão quase continental. Então, assim, as viagens são mais longas, as distâncias são maiores... as dificuldades, às vezes, de encaixar uma boa logística sempre acontece, a sequência de jogos é grande. Então, a gente tem que entender, é assim, não adianta ficar criando alguma outra expectativa. Por enquanto, se me perguntar, é o ideal? Não é o ideal para a equipe nenhuma, mas é o que nós temos. A gente tem que criar adaptações. E a gente está com isso, a gente tem um elenco, foi preparado, foi montado para esses momentos, né? Nem sempre nós vamos contar com todos os atletas à disposição. Hoje nós já tivemos o retorno de um jogador, que era o Igor, então daqui a pouco volta mais um, e aí a gente vai colocando o elenco todo à disposição, e algumas perdas, mas é importante que esses jogadores, e tomara que não seja nada grave, porque às vezes é um incômodo, alguma coisinha mais da competição mesmo, assim, né? Do jogo, de um movimento, às vezes, um pouquinho mais amplo, mas mais importante que a gente tenha um elenco capaz de poder suprir esses desfalques, caso aconteça e se confirme. Professor Anderson, parabéns pela vitória. Obrigado. A respeito do Wagner Love, nós entendemos que ele já é um cara
quarentão, né? É um quarentão, mas é visível que o ímpeto, o vigor físico dele tá legal, pelo menos na nossa visão. A gente vê ele dando o combate na saída de bola, o cara que corre, o cara que se entrega. A pergunta é a seguinte, daria para aproveitar o Wagner Love um pouquinho mais no jogo, tendo em vista que ele seria o cara hoje um pouco mais lúcido no ataque do Avaí, pelo menos na minha visão, um cara que acerta mais passe, um cara que a bola chega às vezes um pouco quadrada, sai mais redondinha. Teria a possibilidade de aguentar ele mais um pouquinho? Ele tem condições de entregar mais? Boa noite, mais uma vez parabéns. Eu acho que o Wagner já demonstrou isso no último jogo mesmo, jogou acho que 78, próximo de 80 minutos. Mas é natural que, da forma que a gente joga e a responsabilidade que a gente traz para esses jogadores de frente, que a gente possa fazer algumas modificações. E acho que os dois jogadores, né, ali, tanto o Giovani quanto o Wagner, que têm contribuído muito defensivamente, mas é claro que chega num momento que a gente tem gás novo, tem jogadores com muita, né, força também e capacidade de poder entregar. E acho que fizemos um movimento que... né, tanto o Igor tem um movimento muito bom de profundidade, eu acho que ele poderia, talvez recebendo um passe em profundidade, definir o jogo, como teve possibilidade, e o João também tem essa capacidade de controlar mais, de estar mais com essa bola no pé. Então a gente faz opções, assim, substituições, nós temos várias possibilidades. Uma é a questão física, da gente poder, às vezes, dar um gás novo, né, uma intensidade maior. Outra é uma questão técnica, às vezes o jogador não está tão bem. Outra é uma questão, às vezes, de uma lesão, como nós tivemos com o Pedro, com o próprio Maranhão. Não lesão, né? Mas incômodos. Então, assim, são várias. E as questões táticas também. Então, a gente tem essas possibilidades, né? E o Wagner foi muito bem hoje. Fez 2 gols, um foi anulado por muito pouco. Um detalhe, assim. Mas o mais importante é que a gente conquistou mais uma vitória. Anderson, boa noite. Eu queria que avaliasse também a atuação do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um atleta que já trabalhou contigo desde o América Mineiro. Como que ele se encaixa nesse teu esquema de fazer essa transição da defesa para o ataque, se é o teu jogador de confiança ali no meio? E também outra questão, antes do jogo, no momento do aquecimento, os torcedores viram na arquibancada o momento de atrito entre o Zé Ricardo e o Giovani também, os jogadores foram contidos ali. Como é que foi essa conversa no pré-jogo para voltar tudo certo para iniciar a partida? Olha, a questão dessa confusão pode ser até culpa minha, entendeu? Porque eu geralmente eu sempre falo com eles para poder ter um nível de competitividade muito forte nos trabalhos, e o que a gente vê no dia a dia é sempre todo mundo querendo vencer. E, claro, assim, às vezes está todo mundo muito concentrado para aquilo que vai acontecer. Chegaram no vestiário, eu só fui informado, eu não vi, mas chegaram no vestiário já tudo resolvido, se abraçaram, não tem nada disso. É uma coisa corriqueira no mundo competitivo mesmo, todo mundo quer ganhar, quer vencer, o aquecimento quer acertar. Então, eu não vejo isso nada como uma coisa, não assim, né, que a gente sempre fala... que o mais importante é a gente resolver isso antes, né, se possível, antes de sair do campo, né, ou ali no vestiário, percebeu, pede desculpa, acabou e vamos embora. Isso é coisa extremamente comum e a gente não tem que ficar levantando muito, entendeu? Então, no vestiário já estava tudo resolvido, abraçaram, estavam até muito próximos, tá? Um falando que ia correr para o outro, e foi muito bacana. Outra questão, assim, todos os jogadores para mim são de confiança. A gente coloca para jogar é porque eles são de confiança. A gente não tem nenhum tipo de privilégio ou preferência de A, B, C, D. Não. Todos são importantes enquanto estiverem desenvolvendo bem a sua função, e a gente está preparado aí para daqui a pouco, se tiver que fazer modificação, trocar um ou outro, nós vamos fazer. Nós queremos o bem do Avaí, nós queremos ganhar jogo e todo mundo tem que estar preparado para isso. Anderson, eu queria insistir um pouquinho mais na situação da defesa do Avaí, porque ela é a melhor da Série B com 15 gols sofridos e tradicionalmente os times com boas defesas na Série B estão sempre ali beliscando o G4. Qual que é a importância de ter essa defesa? Uma herança que também não vem só contigo, um time que se defende bem ao longo do campeonato. Qual que é a importância de ter essa defesa sólida, a melhor da competição?
Acho que é muito importante, como eu falei, assim, a gente, quando assume uma equipe, a gente não assume somente, a gente não modifica completamente, a gente assume muita coisa positiva e algumas coisas que não são legais, mas são diferentes, né? Então, assim, o que me agrada é o nível de... o percentual de gols, o quantas vezes a gente está sendo assediado pelo adversário. Então, são poucos. A gente pode até sofrer o gol, mas assim, o adversário não está criando volume. E o contraponto disso é que a gente começa hoje, principalmente, já contra o Santos, mas hoje para mim foi marcante, uma produtividade, um volume de jogo maior. Eu acho que é esse equilíbrio que nos traz e nos aproxima cada vez mais de poder vencer jogos. Anderson, boa noite. Boa noite. Como é que o próximo jogo é o Curitiba, né? E é um adversário que está no Campeonato do Avaí, está ganhando agora do Sport, estou acompanhando aqui. E como é que tu faz para mudar o nível de competitividade dos jogadores? Um duelo fora de casa, depois de ter vencido também, o Leão venceu fora de casa no último jogo. Como é que tu muda a chave para eles focarem em buscar uma vitória também fora? Poxa, eu nem acabei de sair desse jogo, já está pensando no próximo. Assim, a gente trabalha jogo a jogo de uma maneira muito tranquila, né? Hoje eu ainda quero, se tudo, né, se vocês me permitirem, né, curtir um pouquinho essa vitória, porque eu acho que a gente merece, porque é muito difícil ganhar. E amanhã a gente já limpa o HD, que eu falo muito com eles, limpa o HD e vamos já pensar no Curitiba, né? É um adversário extremamente difícil, né? Jogando seus domínios, é um elenco forte, com a mudança de treinador também. Então vamos ter tranquilidade para poder tomar as melhores decisões, ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar. A gente não tem muito prazo para isso. A gente vai trabalhar mais no sentido de recuperar esses atletas, para eles estarem, né, preparados para esse próximo jogo. Mas o nível nosso de competitividade está muito bom, assim. A exceção talvez de 20 minutos do segundo tempo contra o Santos, que eu acho que a gente não jogou o que a gente poderia jogar. Eu acho que os últimos 2 jogos a gente tem elevado o nosso nível em todos os sentidos. Assim, todos os sentidos. Defensivamente, ofensivamente, da maturidade de entender o jogo, a forma de pensar o jogo. Eu acho que a gente está num processo evolutivo muito interessante. E eu não canso de enaltecer os atletas, porque eles passaram por momentos muito bons, depois tiveram um momento muito ruim, e a gente está conseguindo sair desse momento ruim. Como a gente está falando, são 3 vitórias e a gente não chegou no G4, né? Porque é uma diferença grande, a gente sabe a dificuldade, não é fácil, mas a gente vai lutar com toda a raça para poder buscar de todas as formas aí, tá no final do campeonato entre os 4.